cuido da minha mãe idosa sozinha, inclusive cubro todos os custos com medicamentos e a cuidadora. Eu posso colocar a minha irmã na justiça para dividir os gastos? Ela sequer pergunta sobre a saúde da minha mãe, quem dirá ajudar? Com certeza pode, porque na verdade esse dever de auxílio é de todo mundo, de todos os filhos. Então você pode sim acionar a sua irmã, não sei se ela ganha mais ou ganha menos que você, mas cada filho vai fazer realmente a contribuição na medida da sua possibilidade financeira, tá? E essa ajuda aí, né, com o seu tempo que você também acaba investindo aí na sua mãe, isso também pode e deve sim ser acionado na justiça, tá? E se você quer saber mais sobre todos os direitos e deveres relacionados à pessoa idosa, esse vídeo aqui é para você. Quantos idosos você já viu sendo esquecidos pela própria família? Muitos sendo privados do convívio da família, como se não tivessem voz, sendo explorados patrimonialmente. Mas o que muita gente não sabe é que o direito de família garante aos idosos o direito de proteção patrimonial, de proteção à convivência, ao carinho, ao afeto. Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são os principais direitos dos idosos, o que acontece quando esses direitos são violados e o que se pode buscar perante o Poder Judiciário a garantia desses direitos. Se você é idoso ou cuida de algum idoso, esse vídeo é para você e é essencial para você descobrir quais são os seus direitos e os seus deveres. Eu sou Michele Albertini, advogada com mais de 20 anos de atuação diária no exercício do direito de família. E se você gosta de conteúdos como esse, já seja um inscrito aqui do meu canal. E se você quer ter acesso um pouco mais próximo a mim, também me siga nas minhas redes sociais. Diariamente eu posto conteúdos relacionados a não só esse assunto, mas também como outros que eu acho que vai te interessar. O idoso tem o direito de conviver com a sua família e manter laços afetivos sólidos. E esse direito, ele se estende a conviver com os netos, a conviver com os filhos, os bisnetos. É um direito realmente, uma garantia, né, que é realmente instituída por lei. Inclusive, perante o direito de família, tem muitos casos, inclusive de clientes aqui do nosso escritório, que são avós e a par, né, do direito de seus próprios filhos de conviver com os netos, eles nos procuram para buscar o Poder Judiciário para regulamentar a convivência com os netos. Ou porque não tem contato com o filho, ou porque esse filho tem os interesses dele e no dia de convivência com o filho, né, o pai ou a mãe sai e não leva para conviver com esse avô e com essa avó que nos procura. Então é muito comum que a gente busque o Poder Judiciário para defender esses avós também do direito de convivência com os seus netos, porque isso está constitucionalmente garantido, é um direito realmente bem interessante de ser pleiteado judicialmente. A justiça, ela sempre vai priorizar o convívio intergeracional. O que é isso, né? Então são essas gerações convivendo entre si. Então o neto convivendo com o avô convivendo com o filho convivendo com o neto. Então essa convivência, né, intergeracional, ela é muito bem priorizada pela justiça. E restrições a essa convivência, ela só pode acontecer quando existir risco à integridade física ou emocional, tanto do avô, quanto da avó, quanto também dos netos. Agora vamos falar dos deveres de cuidado e do dever de pagar pensão alimentícia. A Constituição Federal e também o Estatuto do Idoso são claros em estabelecer que os filhos têm o dever de pagar pensão alimentícia para os pais idosos quando esses não conseguirem sobreviver com o seu próprio sustento, com a sua própria força. Esse dever, ele não é só material, ele também é afetivo. Então, desde que haja essa necessidade, né, de amparo ao idoso, isso é dever dos filhos em ampararem os seus pais e também dever dos netos, em muitas circunstâncias, amparar os idosos. Como também existe o dever dos idosos amparar os netos em caso de os pais não conseguirem prover o sustento desses filhos. Então, na ausência de possibilidade desses pais conseguirem prover o sustento de seus próprios filhos, quem são chamados são os avós. Então, existe ali uma intergeração também obrigacional em relação à questão alimentar. Então, essa categoria de pensão alimentícia, quando passa para os avós, ou seja, quando os pais não detêm dessa
dessa possibilidade, né, de contribuir para o sustento de seus filhos, os seus pais, ou seja, os avós, são chamados para sustentar os netos. A gente chama isso, perante a doutrina, de alimentos avoengos. Isso é completamente possível, mas realmente tem que existir uma impossibilidade aqui de quem é o principal detentor dessa obrigação, que são os genitores, né, pai ou mãe. Então tem essa obrigação aí dos avós. Então, veja, é tudo amarrado, né? Tanto em questão de direitos, quanto de deveres, quanto de convivência, quanto de alimentos, bem-estar emocional, físico, psicológico, tudo é envolvido. Afinal de contas, família, né? Então, falando do direito dos idosos em relação à pensão alimentícia, quando esse não consegue se sustentar sozinho, ele tem o direito de pleitear alimentos dos seus filhos ou até dos seus netos. Também em classe, primeiro, liquidando a primeira classe, que seria os filhos, depois, nenhum filho pode, aí a gente vai atingir os netos, dependendo, é claro, da idade aí, né? Se um menor de idade não pode ser obrigado a pagar pensão alimentícia para um avô, mas se esse neto já é uma pessoa bem-sucedida, tem dinheiro e o avô está em completo desamparo, sim, existe a obrigação de pagamento de pensão alimentícia. E é importante trazer aqui que pensão alimentícia não é só comida, pensão alimentícia aqui entra várias coisas nos cálculos, né? Entra a parte de lazer, de educação, de saúde, de alimentação, propriamente dita. Então, sobre esse assunto, tem muito vídeo aqui no meu canal, onde eu explico, né, o que envolve, o que a gente usa para calcular a pensão alimentícia. Tem aqui no meu canal, onde eu falo sobre a pensão alimentícia de pai e mãe para criança, para filhos, mas o mesmo princípio, são usados os mesmos fatores para a gente calcular realmente o quanto é devido de pensão alimentícia para um idoso. Seria a mesma coisa, levando em certas as peculiaridades de cada circunstância. O idoso ele vai precisar, às vezes, não só de comida, como parte de plano de saúde, alimentação, lazer, educação. Talvez não entre na parte do idoso, como entraria na criança, mas talvez entre medicação, né? Então tem as peculiaridades aí de acordo com cada idade. Mas tem vídeo aqui no meu canal, se você quiser, você pode pesquisar que você vai encontrar que tem muito conteúdo por aqui. O interessante é que esse valor de pensão alimentícia que um familiar tem que pagar ali por um idoso, ele pode ser dividido entre outros familiares ali da mesma classe. Então vamos falar que esse idoso tem 4 filhos. Os 4 filhos têm que dividir o valor referente aos custos desse idoso. E esses valores eles podem ser divididos em partes desiguais, inclusive. Porque imagina que um filho tem uma condição ok, o outro uma condição melhor, uma outra uma condição não muito interessante, o outro muito interessante. Então cada um vai contribuir dentro da medida da sua possibilidade. Então essa é uma dica também que eu queria passar para vocês, que tem que ser dividido, mas não necessariamente em partes iguais. E essa responsabilidade não recai apenas sobre um, mas todos que tenham condição dentro daquela classe, daquela família. Agora vamos falar de um assunto sério, que é a exploração contra a questão patrimonial do idoso. Né? Quando a gente está falando de uma pessoa idosa, é muito comum que essa pessoa chegue no final da vida tendo adquirido alguns bens, né? uma certa quantia em dinheiro, ou tendo ali, né, uma renda advinda de aposentadoria, muitas vezes. Então, a gente precisa ter um cuidado especial em relação a essa questão, porque é muito comum, infelizmente, que haja uma certa exploração aí desse idoso. Até mesmo porque em muitas situações o idoso ele já não está mais ali muito ligado nas questões ali de quanto que tem, de preocupado mesmo com essa parte patrimonial. Então é muito comum que aconteçam algumas fraudes patrimoniais. E isso não pode acontecer, o idoso tem essa proteção perante o direito de família. Então a lei, ela protege o idoso contra essa exploração financeira. Só para você ter uma ideia, é proibido, por exemplo, um idoso doar um patrimônio específico para uma certa pessoa da família. A gente precisa analisar todas as questões envolvidas, porque senão essa doação ela pode sim ser considerada como fraude. Forçar a transferência de bens sem o consentimento do idoso também é uma questão de fraude, uma questão que pode sim ser anulada, inclusive, tá? Isso não pode e é realmente muito refutada. Outra questão, usar indevidamente a aposentadoria ou os benefícios do idoso que não sejam exclusivamente para ele.
Então, também não pode fazer isso. Tanto a família quanto o Poder Judiciário têm a obrigação de garantir que o idoso tenha essa proteção patrimonial. E usar o patrimônio do idoso ou forçar ele a fazer doações, transferências, pode sim ser fraude. E isso é altamente punido perante a justiça. E a proteção patrimonial do idoso, ela é um assunto muito sério, e quem cuida de um idoso tem que ter muita atenção em relação a esse assunto, porque senão você pode ter problemas ainda maiores, ser acusado de crime, inclusive. O abandono de idoso, o abandono tanto material, né, que é a falta de ajuda financeira, ou o abandono afetivo, eles são também punidos perante a justiça. Quem abandona um idoso, e aqui a gente pode considerar, por exemplo, os seus filhos, podem sim ser punidos perante a justiça, inclusive com pagamento de indenização por dano moral por esse abandono. Outro ponto essencial para trazer aqui é que, embora a pessoa seja idosa, ela tem sim autonomia para decidir sobre questões da vida dela. Ela não é simplesmente anulada. Ou seja, a opinião dessa pessoa idosa, ela é sim levada em consideração. E essa autonomia, ela só é bloqueada, ou seja, não levada em consideração, quando existe perante a justiça essa determinação. Ou seja, quando se busca a justiça porque o idoso não tem mais as faculdades mentais de decidir acerca de uma determinada situação. Aí sim a opinião do idoso não é considerada, mas nomeia sim uma pessoa para representá-lo, né, para conseguir gerir os atos da vida civil. Mas até essa decisão não existir, até o juiz não definir, pelo menos ainda que provisoriamente, uma pessoa, ou nomear um filho, uma pessoa para representar esse idoso, as vontades do idoso devem sim ser levadas em consideração. Isso inclusive é princípio da dignidade da pessoa do idoso. Esse respeito à vontade do idoso, isso é proteção legal, tá? É proteção da dignidade, da moral, porque isso é preceito básico de direitos dos idosos, então atenção em relação a isso. Inclusive, em fevereiro de 2024, o STF decidiu, colocou uma pá de cal falando que os idosos, pessoas com mais de... Idosos são pessoas com mais de 60 anos, tá, gente? Mas no caso do STF, falou, pessoas com mais de 70 anos podem casar em regime que não seja a separação obrigatória de bens. Porque eu não sei se você sabe, mas antes dessa decisão de fevereiro de 2024, a pessoa idosa que se relacionava com uma outra pessoa, não importa a idade dessa outra pessoa, tá? Era necessariamente obrigada a casar no regime da separação total de bens. Porque achavam que tinha que proteger os idosos do golpe do baú. Então, visando evitar o golpe do baú, exigiam necessariamente que os idosos só podiam casar nesse regime da separação total de bens. Veio o STF nessa decisão que priorizou os direitos dos idosos e falou, não é só porque a pessoa é idosa que ela não tem capacidade de amar, de saber se ela está sendo ou não caindo no golpe, sendo levada, né, ludibriada, enfim. Não é só por causa da idade. Então, o que veio? O STF falou assim, pode casar sim, no regime que bem entender. A única observação é que a pessoa, né, quando vai fazer lá a habilitação do casamento, ela pode escolher, como qualquer pessoa quando vai fazer a habilitação do casamento. É só falar, eu não quero casar no regime da comunhão parcial de bens, que é o regime legal. Então eu vou lá e faço um pacto pré-nupcial. Mesma coisa, a pessoa idosa tem que fazer esse pacto pré-nupcial e resolve a situação dela e tá tudo bem. Então isso também mostra que as nossas cortes estão de acordo com essa questão de priorizar a vontade do idoso e respeitar a dignidade da pessoa idosa. Isso é muito interessante. Você sabia que o idoso tem prioridade na tramitação processual? Sim, isso significa que os processos que envolvem pessoas maiores de 60 anos de idade andam mais rápido. Por quê? Porque é uma questão de lei, né, uma questão de benefício perante lá o Estatuto do Idoso, que é seguido sim na justiça. Mas o advogado precisa fazer essa comunicação, precisa avisar, ó, coloque a tag aí, a tarja de pessoa com mais de 60 anos, para que esse processo judicial tenha uma certa aceleração em virtude já da idade que a pessoa tá. Ela não tem que ficar esperando toda a morosidade do Poder Judiciário, que a gente sabe que, infelizmente, né, é uma coisa que existe no Brasil. Então, tem esse benefício também, o idoso. Outro benefício que todo mundo está cansado de saber é a possibilidade do idoso pagar meia entrada em algumas circunstâncias, como, sei lá, cinema,
entradas em espetáculos, passagens, então tem aí algumas circunstâncias que sim, o idoso tem o direito à meia entrada. A grande verdade é que o idoso, a pessoa idosa, ela tem direitos garantidos no direito de família. Direito ao cuidado, direito ao afeto, direito à pensão alimentícia, direito a ter a sua vontade realmente respeitada e que seja válida, direito à tramitação prioritária nos processos judiciais, direito a descontos, como eu já trouxe aqui para vocês, direito ao afeto, acima de tudo, a convivência. Então, são direitos que são, assim, irrefutáveis, é claro, né, levando em consideração cada caso, cada situação, porque sim, tem possibilidades, como eu já trouxe para vocês, de, por exemplo, a pessoa ser ali perante a justiça declarada como necessária, né, uma intervenção, aquele idoso, ou, por exemplo, não poder conviver com o neto, não poder conviver com alguém da família por questão emocional. Tem algumas exceções, como eu já trouxe para vocês, mas os direitos dos idosos são bem interessantes, bem bonitos. É uma área muito legal que eu gosto muito de trabalhar aqui dentro do meu escritório. E eu espero que esse vídeo tenha sido de grande valia para você, de grande importância. Se você conhece algum idoso que acha que pode se valer, já compartilha o meu vídeo para que ele possa assistir também. E se você quer ter acesso a esse tipo de conteúdo com bastante frequência, seja um inscrito aqui no meu canal. Eu sou Michelle Albertini, advogada especializada no direito de família. Gosto muito de trabalhar nessa esfera de atuação aos direitos dos idosos. Se você quer ter acesso a mais conteúdos, eu te convido para você seguir nas minhas redes sociais, porque lá diariamente eu abro caixinhas de perguntas para que a gente possa conversar um pouco mais, e com muita frequência eu recebo perguntas relacionadas a essa esfera, né, do direito dos idosos. Então eu te espero por lá. Se você quiser um atendimento altamente especializado nessa área do direito dos idosos, nossos contatos estão abaixo aqui no vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Um beijo e até mais!